Fala galera, aqui é o Lucas Albrecht da Nexto e a gente está aqui em mais um episódio do What's Next, o nosso podcast em que a gente recebe convidados aqui do setor de saúde, executivos, empreendedores e profissionais que estão ajudando o mercado de saúde a se reinventar, a ganhar mais eficiência, trazendo inovação. E hoje o nosso convidado do dia é Ricardo Lázaro Filho. É isso? Pronunciei certo? Pronunciou. Tem um D no meio, assim. Ricardo de Lázaro. Ricardo de Lázaro Filho. Tá certo, né, agora? Tá certo. Bom. Cara, o Ricardo é um convidado ilustre nosso aqui, é uma pessoa que eu conheci recentemente. Ele é formado em farmácia pela USP. Daí, não satisfeito, foi fazer medicina. Aí fez mestrado em genômica humana. Depois fez doutorado em genética e biologia evolutiva, também pela Faculdade de Medicina da USP. Fez especialização em medicina exponencial pela Singularity University. Hoje está como diretor executivo da parte da área de genômica da DASA. Foi fundador e CEO da Genera. Inaugurou esse mercado aqui no Brasil. Também foi professor da FGV na área de inovação em saúde. Fez um montão de coisas e ainda tem tempo para ser pai. Investidor anjo, skatista nas horas vagas. Você é que tem hora vaga hoje em dia. Pai é o mais difícil de tudo isso. Ser pai é o mais difícil. Então, Ricardo, cara, obrigado por estar aqui, por ter aceitado o nosso convite. É uma honra ter você aqui. Eu acho que a gente vai percorrer por uma pauta bem interessante aqui. Eu acho que é bem legal para a galera que escuta aqui. Entender um pouco mais como é que tá a tua visão. Acho que como uma pessoa que... enfim, desenvolveu e meio que criou um mercado aqui no Brasil na área de saúde. Fez o ciclo completo, que é o sonho de 10 entre 10 empreendedores, né? Que é fundar uma empresa, ter uma ideia, desenvolver, vender, executar o plano de escala. Então, eu acho que o papo vai ser muito proveitoso. E para a gente começar, para quem ainda não te conhece, cara, conta um pouquinho aí, gasta uns minutos contando um pouco dessa sua trajetória. Eu meio que antecipei para a galera, mas conta um pouquinho do porquê das suas decisões que te levaram até aqui hoje. Legal, Lucas. Primeiro, agradecer bastante a você, todo o time da Nexto pelo convite. É um prazer estar aqui, falar um pouquinho. Eu adoro conversar com empreendedores, adoro conversar sobre a área. Vamos lá, eu acho que a história toda minha e da genômica começa no ensino médio, quando eu fui aprender sobre azão, azinho, e aquilo... Acho que nem todo mundo acha tão interessante, tão incrível, azãozinho, quanto eu achei na hora. Falei, cara, nossa, então é assim, e a cor do olho é assim, mas e a cor do cabelo? E a cor da pele? E a altura? E o peso? E a habilidade matemática? E aquilo explodiu minha mente. Eu falei, não, eu quero trabalhar com isso na minha vida, né? E daí eu estava um pouco indeciso do que fazer no ensino médio e acabei numa feira de universidades, assim, de cursos e tal, e vi uns alunos de farmácia que estavam participando do projeto Genoma Humano. Falei, nossa, legal. É isso que eu quero fazer. Então, prestei farmácia, entrei em farmácia. Logo no primeiro ano, tinha 17 anos, foi fazer iniciação científica, pipetar no laboratório e tal. Você cogitou medicina naquela época ou foi direto farmácia? Eu não era um bom aluno, não. Eu era um aluno bem mais ou menos, assim. Então, eu achava a medicina muito difícil de entrar e nem cogitei. E daí foi super legal essa parte da academia, né? De a realização de um sonho, né? Estar ali trabalhando com genética desde muito cedo e tal. Mas não me encontrei completamente. A vida do pesquisador no Brasil é dura, é difícil, né? Então, da questão de viver de bolsa, algumas incertezas assim, profissionais e tal. Eu acabei indo fazer outros estágios na indústria farmacêutica e vi que era menos o que eu queria ainda na minha vida, era trabalhar na indústria na época, né? E voltei para pesquisa e fui fazer pesquisa na Faculdade de Medicina. Tá. Também tinha ligado a questão de biologia molecular e tal. E na Faculdade de Medicina eu vi que médicos faziam pesquisa, muitas vezes mais aplicada, que era algo que eu gostava. E não dependiam tanto dessa questão de bolsa, porque trabalhavam em paralelo, e às vezes a pesquisa era até mais aplicada, né? Falei, devia ter estudado medicina. E foi por isso que eu
Estava ali no final da faculdade de farmácia, voltei pro cursinho, tudo junto, me formei e passei na faculdade de medicina. Ainda com o objetivo de trabalhar com genética, Então. né? Trabalhar com pesquisa. E daí na faculdade de medicina, eu entrei e logo no começo eu percebi também que eu não queria ser médico. Eu comecei a ter as aulas nos hospitais e aquela coisa mais assistencial que tem o seu valor, que é enorme, mas não é para mim. Não era algo que eu me sentia bem, assim. Eu não me sentia bem trabalhando no hospital, por exemplo, acompanhando os ambulatórios e tal, e a enfermaria. E nesse ano que eu entrei em medicina, eu resolvi ir para fora e montar e fazer um teste genético que há muitos anos eu queria, de uma empresa americana chamada 23andMe. E, de novo, aquilo abriu minha mente, porque não só eu estava vendo o azinho, que não é exatamente, né, o azãozinho, mas eu estava lendo, não só vendo as letrinhas ali, como vendo as minhas, e como que isso impactava os meus riscos, como que isso impactava, mostrava a minha origem. E falei, não, quero montar algo parecido no Brasil. E daí, no segundo ano da faculdade, eu e o André Chincho, que tinha feito farmácia comigo, resolvemos montar a Genera. E foi em 2010, né? Lucas, você tem mais ou menos a minha idade, você sabe que o mato era alto naquela época, não existia nada. Ainda mais você falar que 2 caras de 20 e poucos anos, um na graduação, vai montar uma empresa para captar e tal, não era nenhuma possibilidade, né? Mas a gente foi fazendo o trabalho bem certinho, a empresa foi crescendo de uma maneira, hoje que eu sei que chama bootstrap, né? Na época a gente só estava ali fazendo negócio, tocando o negócio com o que tinha. Se vira nos 30. Fazendo o que dava para fazer. Foi legal. Isso é importante, porque a empresa deu lucro no primeiro mês, porque não tinha outro jeito. Porque se não desse lucro, a gente tinha dinheiro para botar mais dinheiro, né? E daí foram 14 anos de um processo muito legal, de uma construção de um time incrível, de desenvolvimento de produtos, de escala. Em 2019, a DASA comprou o controle da Genera. A gente continuou ainda na operação para se focar especificamente nesses testes, que é o que a gente faz hoje, internalizar, que na época a gente terceirizava para o exterior, desenvolver os algoritmos próprios e tal. E daí de 19 até esse ano, acho que foi um crescimento absurdo, né? Hoje a gente tem a maior base de dados genômicos da América Latina, quase 400 mil pessoas já fizeram o teste com a gente. Que legal. Muito legal. Hoje a gente virou o sinônimo da categoria, né? Tem mais buscas no Google por Genera do que por teste genético. Então, isso é incrível, isso cara. É muito legal. Esse dado é muito legal. É muito legal. Então, foi um processo muito legal, de 14 anos, né? E que se encerrou agora nesse ano, que teve uma aquisição total da DASA, da Genera, que já estava estabelecida contratualmente, né? Então, acho que o resuminho da história é esse. Que legal, cara. Muito bacana. E eu acho que, assim, pensando na trajetória como empreendedor, você falou, né? A gente começa a fazer as coisas sem necessariamente saber de onde a gente vai tirar os recursos, e você falou, putz, do primeiro mês que a gente faturou, a gente já teve que dar resultado, tinha que pagar as contas. Eu lembro que no comecinho da Next, a gente chamava RFI Dias na época, a gente passou 1 ano e meio sem receita. Porque a gente começou sem produto nenhum. E esse conceito que ele veio ficar mais difundido depois de MVP, de fazer... Cara, não existia. Não existia. Cara, vai sair. Era modelo tradicional waterfall, você fazia, achava meio que na sua cabeça. Chegava lá, tomava um monte de porrada. E a gente tomou essa porrada. Antes da gente ter qualquer literatura disponível amplamente aqui pra gente entender que tinha uma galera lá fora já à frente, já tinha experimentado isso e tinha criado um método, a gente tava aqui errando. E aí eu lembro que nosso primeiro produto foi quando a gente pegou o protótipo dele, que já era um protótipo bem robusto, a gente investiu muito mais do que precisava, né? Deveria. Aí já levou para o primeiro cliente e a gente teve que reconstruir ele, só que daí o pessoal virou e falou assim, você tem 3 meses para reconstruir, senão acho que o negócio não vai para frente. Então, muito legal ouvir essa história. E agora, conta um pouquinho
Vocês começaram lá no CETEC, né? Junto com vocês também, a gente né? também. Foi mais ou menos na mesma época. Vocês incubaram que ano lá? A gente ficou de 2012 a 2017. Tá. Então, foram 5 anos. O processo de incubação eram 5 anos. Depois a gente ficou, acho que, como residente até 2019, quando a gente foi incorporado. Daí era uma outra estrutura, né? Mas acho que no total deu quase um pouco mais de 5 anos. A gente acabou saindo, acho que 2012, 13. Então mais ou menos essa época, bem próximo. Deve ter tido um overlap. Um overlap lá. E nessa época, assim, os empreendedores, eles dependiam muito de capital que vinha de fundos de fomento, a inovação, pesquisa e tal. Conta um pouquinho como foi esse início de vocês. Acho que tem uma galera que escuta o podcast que tem muita vontade de empreender. E, às vezes, falta um pouco de coragem, de saber como dar os primeiros passos ali. Como é que foi o estalo de vocês, né? Você já, enfim, tinha feito faculdade, já tinha trabalhado. Imagino que o seu co-founder também. Uhum. Como é que foi assim, cara, agora é a hora, vamos desistir de tudo? Ou foi meio gradual? Como foi o processo de vocês? Legal. Não, a gente foi fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Na verdade, a gente começou, era uma ideia antiga de fazer algum laboratório de genética de uma maneira mais ampla, né? E daí, em 2009, teve esse choque ali de ter feito um teste lá fora e falado, isso aqui eu acho que pode bombar. E a empresa mesmo começou em 2010. Eu estava acompanhando ali a parte de ambulatório, né? Na Liga de Genética Clínica lá do HC. Estava também fazendo algumas disciplinas optativas na própria USP e entendendo um pouquinho como que estava na prática a genética, né? E eu e o André, na verdade, a gente sempre teve uma vontade, um fogo empreendedor, assim, né? Na época da faculdade, por exemplo, na matrícula, a gente imprimia os adesivos da USP. Um tio dele tinha uma gráfica pequena, assim, né, de bairro. E a gente imprimia os adesivos da USP e vendia no Farol nos 2 dias de matrícula. Porque, cara, a gente ganhava uns 300, 400 reais ali, né? E era muito dinheiro, né? Ainda mais para 2 caras de 18 anos, né? Sim. E então, assim, a gente sempre teve um pouco isso, né? A gente fez algumas coisas nessa linha. Mas aí, quando 2010, os dois não estavam muito se encontrando. Ele tinha passado no concurso da Polícia Científica, tinha feito até estágio no laboratório de DNA da Polícia Científica, mas saiu e estava trabalhando tirando foto de acidente de trânsito, assim, um negócio que não era o que ele estava feliz, assim. Só que ele tinha bastante experiência, e eu também, e na verdade a gente começou, foi totalmente bootstrap, porque assim, ele sabia fazer site, ele fez o site, e no site a gente foi ver o que dava para vender, e ele sabe, por exemplo, colocou lá ancestralidade, colocou paternidade, ele sabia como que era feito o teste de paternidade, sabia que dava para ter um custo baixo, e colocou, já nem me lembro mais um outro terceiro, acho que doenças genéticas. E a gente foi conversando com pessoas e viu que teste de DNA de paternidade era algo que tinha um mercado. Legal, tem um mercado. A gente foi ver os preços, tinha um intervalo aquele de preço. A gente foi até engraçado, você fala que as coisas, não existia informação, literatura. Eu fui ler o Lean Startup depois que a Genera já tinha, sei lá, uns 30 funcionários ali. E o Lean Startup acho que foi publicado, inclusive, depois da fundação da Genera. Mas eu vi que a gente fez isso meio sem querer, assim, meio intuitivamente, muito parecido. Então, a gente foi no metrô, perguntar, você faria um teste de DNA? Se você tivesse dúvida? Sim, não? Por quanto você pagaria? Pagaria X. E quanto que você acha que custa? Acho que custa 2X. Gente, opa! Eu acho que a gente consegue chegar no X, porque os preços do teste estão ali mais perto de 2X mesmo. E a gente conseguiu achar, por exemplo, um professor que era lá da USP, que tinha um laboratório, era sócio de um laboratório privado e que topou nos ajudar. Falar, vocês pagam ali por corrida e vamos embora, entendeu? E vamos fazer. Igual também terceirizar os exames pro exterior. A gente achou um fornecedor lá que tinha um preço barato. Na época o dólar também estava mais competitivo. E assim a gente começou vendendo o teste só pagando o que a gente produzia. Alugou uma sala por período,
que enfiava o máximo de cliente ali para coletar teste. Até a gente foi expulso, história engraçada, a gente foi expulso da sala, porque quando vai fazer um teste de paternidade, não vem só o pai, a mãe, né, e a criança, né? Daí vem a família da mãe, a atual do pai, vem todo mundo ali, É uma bagunça, parece ratinho. E a gente foi expulso do lugar daí. Então, assim, foi sempre um processo. A cada exame a gente tinha uma métrica. A gente deu um passo. Vamos alugar uma sala. R$1.100 o valor da sala, com condomínio, assim. Uma sala pequenininha, assim. Sim. Na Paulista. Mas no segundo mês já se pagou a sala, entendeu? Então, foi um processo bem interessante e diferente, né? Do fomento. Porque a gente, na época, não sabia nem que existia fomento de FAPESP. Que depois a gente até chegou a ganhar um edital para desenvolver uma parte ali de DNA não invasivo, mas mais para frente só, né? E foi isso. Acho que a história, então, foi um processo que contando, basicamente, a gente tem um problema, a gente quer achar a solução, qual que é a solução mais barata e viável de se fazer, e fazia e ia para o próximo ponto, né? Boa. Eu quero puxar essa parte para um gancho e conectando um pouco com o universo que você está vivendo hoje, né? Hoje você é executivo de uma grande companhia, que inclusive recentemente acabou de anunciar, né, uma união da unidade de hospitais junto com o Grupo Amil. É uma coisa super recente. Sim. E para a gente pular um pouco para os dias de hoje, eu queria primeiro perguntar para você, como é que é essa diferença entre, no dia a dia do trabalho, entre estar começando uma startup ali, com todos os desafios, tendo que fazer um pouco de tudo, com a posição que você está ocupando hoje, já liderando uma frente que já está escalada, como você colocou, né, um puta banco de dados, com muitos clientes, já com uma receita bem expressiva, gerando super resultado. Qual que é a grande diferença e como é que o Ricardo teve que se reinventar enquanto profissional, né, daquele momento para agora? Super legal a pergunta, né? Então, atualmente eu estou como diretor médico adjunto da genômica da DASA. Então, toda a área médica e técnica de bioinformática fica abaixo da minha estrutura. Na verdade, foi uma transição até quase que natural, porque conforme a Genera foi crescendo, a Genera chegou até 150, 140 e tantas pessoas, antes de começar a ser mais incorporada ali dentro da estrutura da DASA. E conforme a empresa foi crescendo, eu acho que eu tive que aprender um pouco, muito mais, na verdade, sobre gestão. Eu costumava brincar falando que difícil é a engenharia, farmácia, medicina, administração é bom senso. Mas na prática tem muita coisa muito importante e muito interessante na área de gestão. Sim. Muita coisa, né? E fui ler alguns livros sobre gestão, acho que consegui aprender bastante coisa. E tive alguns gestores que ficavam ali trabalhando comigo na DASA, que me inspiraram bastante, sabe? Você acaba mimetizando um pouco ali quem que você acha que faz tem um alguns bom role trabalho. models ali, né? Que a gente sempre tem. Sempre isso é muito bom. E tive que, de certo modo, realmente me adaptar a esse novo tipo de trabalho, porque é muito diferente. Agora você pergunta, é muito diferente? Mas é absurdamente diferente. Parece que não deviam nem entrar numa mesma categoria trabalho. São duas coisas diferentes. É muito, muito maluco isso. Tão diferentes que eu estava uma vez conversando com alguns executivos da área de saúde, executivos de carreira. De carreira. Uhum. E contando a história de como foi na Genera, e eles, um falou pro outro, imagina, eu não consigo imaginar eu e você sentando ali, começando uma empresa do zero e falando, e agora? O que a gente faz? Porque realmente, né, é totalmente diferente, né? Hoje, eu tenho um papel muito mais de gestão de pessoas, de olhar
a parte de indicadores, de entender, de implementar os indicadores, de colocar a parte de cultura, de estratégia, de discutir estratégia, de organizar as agendas, de desenvolvimento do time, né? Que está totalmente claro dentro da área de pessoas. Perfeito. Então, é um papel que é bem diferente de quando você está começando, que você é um resolvedor de problemas. Você tem que, na verdade, mais do que resolver problemas, tem que saber qual problema você vai querer resolver. Porque quando você começa, tem inúmeros problemas. Eu brinco que é uma esfera, não é nem um 360 que você tem que escolher seu caminho, é uma esfera que você tem que escolher para que caminho que você vai seguir. Putz, eu vou fazer o site, eu vou fazer eu vou montar o escritório, eu vou fazer o marketing, eu vou fazer o produto. O que eu vou fazer? Quanto de energia que eu vou colocar em cada um deles? Quanto que tá bom? Quanto que não tá? Cara, e esse balanço e o balanço e o direcionamento é muito pouco trivial. Muito pouco trivial. Você conseguia racionalizar demais? Porque da minha experiência no começo, eu ia mais conforme o fluxo, sabe? Eu percebi em um determinado momento que se eu parasse para tentar racionalizar demais quanto eu deveria alocar de tempo para cada iniciativa, eu ia gastar mais tempo tentando chegar numa coisa que fizesse sentido do que de fato fazendo as coisas. Então, porque é muito rápido e as mudanças vão exigindo que você aloque tempo para coisas diferentes e você decida tipo em instantes, assim, bom, hoje à tarde eu ia pegar um voo para o Rio para tentar vender aquele cliente para não quebrar, ou, puta, esse cliente agora diz que não vai conseguir, então o que eu tenho que fazer agora à tarde? Tipo, já não era uma coisa muito de longo prazo, você tinha que resolver a semana, um mês no máximo. E assim, não é uma coisa, quando são horas, não é que eu também, vou colocar X horas nesse, que nem você falou, não é isso. Vou colocar hoje X horas no produto, X horas no comercial. Cara, não tem nada a ver disso. É realmente uma coisa meio intuitiva. O que a gente tá precisando agora? Cara, tem que vender mais. Putz, começou a vender demais. Cara, a gente agora precisa de pessoas. Não, mas o fluxo aqui a gente não tá conseguindo ter compra, tá faltando reagente. Então, assim... O gargalo vai mudando de lugar. Isso, acho que você definiu exatamente. Assim, o gargalo, e tem até toda a discussão de teoria de gargalo. Sim, e tal, né? tem. Então, tem, assim... tem. É isso, você tem que olhar quais são os gargalos e se focar neles. E isso é bem pouco trivial. É bem pouco trivial. Muito e também legal. saber dizer, também tem uma questão do se focar no que dá para fazer. Né? Tem muito empreendedor que tenta fazer muita coisa. Você vai ouvir um pitch, às vezes como investidor anjo, assim, você vai ver um pitch, aquilo... A pessoa quer fazer tudo, né? Principalmente na área de saúde, que é um problemão. A gente talvez vá falar disso. A pessoa quer resolver o ecossistema da saúde, entendeu? Cara, não dá. Você olha aquilo e faz aquilo bem feito. Daí depois você tenta fazer outra coisa. Boa. Entendeu? A gente vai voltar nesse tópico. E aí, cara, queria pegar um pouquinho... Acho que do benefício que você tem de ter uma visão enquanto empreendedor, enquanto executivo, e principalmente dentro de uma grande companhia que está olhando o ecossistema como um todo e tem muitas discussões sobre, macro, assim, para onde o mercado está indo, né? Então, a gente acabou de falar sobre o movimento que vocês anunciaram recentemente, mas tem vários outros acontecendo aí, né? Tem uma crise das operadoras que assim, é uma crise bastante grave. Semanalmente a gente está vendo na notícia aí descredenciamento de pessoas e empresas e depois vai lá, judicializa, volta. Cara, tem problemas de falta de eficiência no mercado, né? A questão da inflação médica, que basicamente está superando a inflação econômica, assim, algumas vezes ao longo dos últimos 10 anos, pelo menos. Então, assim, tem várias questões acontecendo e o mercado, de fato, tá numa situação de crise, né? Tem muitas coisas para serem resolvidas, como você colocou. O que vocês estão olhando? Pelo menos, é difícil dizer no horizonte muito longo, porque as coisas estão acontecendo muito rapidamente.
Mas daqui para o final do ano, como é que está o olhar de vocês em relação ao mercado de saúde como um todo? Como que vocês estão imaginando que o mercado está se comportando ou que ele vai se comportar? Legal. Aqui, claro, né? Acabo tendo um olhar muito mais dentro da nossa área genômica, que é uma área em crescimento, uma área high growth, com muita inovação, com impacto, do que propriamente com o ecossistema todo, que é super complexo, né? É verdade, mas o fato algo precisa mudar. Tem iniciativas para mudança, mas do jeito que está, não vai dar, né? Porque todos esses motivos que você falou, né? Existe uma grande ineficiência, os custos médicos aumentando, a inflação médica sendo muito maior do que a inflação econômica normal. No fim, quem paga essa conta, grande parte das vezes, são as empresas, né? Sim. Então... virou uma linha super importante no PNL, é o custo com plano de saúde. Com plano de saúde, exato. Então, as operadoras estão apertadas, mas também as empresas... Tá apertando muito as empresas. O que vai acontecer? Uma hora as empresas também não vão conseguir dar conta, vai baixar o plano. Então, tem muita coisa que precisa melhorar. E tem ideias de medicina baseada em valor, tem muita coisa sendo feita, sendo testada, mas acho que foge um pouco até do... Primeiro que acho que se alguém tivesse essa resposta de como resolver, já teria sido resolvido, entendeu? Acho que como resolver e como amarrar para todo mundo aceitar que vai ser resolvido dessa maneira, não vai ser trivial. Eu acho que talvez esse seja o grande problema, né? Porque assim, eu acho que a gente já tem as grandes teorias, né? A gente já tem os grandes conceitos, a gente sabe que quanto mais também o poder da decisão de cada real gasto em saúde, se ele conseguir se aproximar mais da mão de quem está consumindo o serviço, isso seria melhor, mas tem uma assimetria muito grande de informação, essa pessoa não está tomando de fato uma decisão onde ela vai ser atendida, os dados não são abertos e transparentes para ela tomar uma decisão. Então, às vezes é por conveniência, às vezes é por proximidade, às vezes é por uma restrição do que o plano atende e do que o plano não atende, né? Ou seja, qual que é o rol de cobertura daquele plano. E a pessoa não toma, de fato, uma decisão muito bem informada. Quando você vai para o elo dos stakeholders, que são as grandes empresas, os grandes players, a indústria não conversa muito bem com o prestador, que também não conversa muito bem com a operadora, tem rusgas e uma insegurança meio que... De todos os lados. De todos os lados, né? Então, eu acho que sentar todo mundo... E é difícil, né? Porque é super complexo, um mercado enorme, terceiro maior mercado de saúde do mundo, e você fala, cara, como que resolve? E aí, será que vai ter que quebrar pra gente tentar... Porque daí quebra, tá todo mundo quebrado, claro, né? não, mas eu acho que não. Eu acho que, assim, vai ter espaço, tem coisas sendo testadas que podem funcionar melhor. Tem empresas que com resultados bons, que vieram melhorando os resultados, né? Eu acho que eu tenho uma crença também até na questão de uma melhora individual da saúde em função do empoderamento do próprio paciente, da própria pessoa, né? Então, a gente sabe que grande parte dos custos de saúde vem de doenças crônicas, por exemplo, que é algo que hoje em dia dá para se evitar ou se reduzir muito com atividade física e alimentação saudável. Entendeu? Se as pessoas fizessem muito mais atividade física, acho que... e comessem melhor, eu acho que essa linha... Muitas dessas linhas já iam se reduzir. Então, eu acho que é uma coisa em paralela, mas eu acredito muito também nesse empoderamento das pessoas, as pessoas quererem se manter saudáveis, a questão do cuidado da própria saúde, do bem-estar, da busca por atividade física, da busca por longevidade, é algo que vem ganhando força. Eu acho que isso não vai resolver, mas eu acho que isso pode contribuir para uma melhora ali de como a gente vai ver a saúde, sabe? Sim. Bom, assim, pensando... Eu vejo um desafio quando isso escala, né? Porque quando você pensa em promoção de saúde,
dependendo do lugar que você vai, e dependendo da faixa de renda e até da escolarização das pessoas, é difícil você fazer, por exemplo, você falou alimentação. Sim. Às vezes você chega para uma pessoa e fala assim, eu tenho um grande amigo médico que ele falou assim, cara, às vezes eu tava conversando com uma pessoa e falou assim, você tem que reduzir o consumo de açúcar, e a pessoa restringia isso, açúcar refinado, que era o repertório que ela tinha do que é de fato açúcar, entendeu? Uhum. E essa é uma dificuldade, acho que a gente ainda enfrenta quando a gente pensa isso em escala, né? Sim. Então, o movimento está crescendo, ele certamente vai puxar o custo para baixo, você vai ter supostamente menos gente tendo que acessar o sistema de saúde para alguma linha de cuidado, mas ao mesmo tempo você tem um trabalho anterior que acho que tem um papel de educação. E aí acho que tem que eu acho que é fundamental, assim, e as próprias empresas acho que vêm trabalhando um pouco essa questão de educação e acho que até mesmo influenciadores de saúde digitais, assim, acho que vem ganhando uma força, né? Por exemplo, Drauzio Varela hoje fala acho que é uma pessoa que consegue falar muito bem para diferentes grupos de pessoas, né? E eu acho que de novo, né? É uma tendência, não acho que vai ser isso que vai salvar, mas acho que na mão das pessoas a gente poderia melhorar muito, assim, essa estrutura. Concordo integralmente. E assim, eu vou assinar embaixo uma coisa que você falou, que eu acho que as empresas vão ter um papel fundamental. Porque eu acho que a gente está caminhando para cada vez mais, acho que não só por uma obrigatoriedade sindical, assim, o sindicato que eu faço parte enquanto companhia exige que eu tenha plano de saúde, eu acho que cada vez mais essa questão da empresa é foda, porque a gente, como empreendedor, eu vestindo o chapéu de empreendedor aqui, é mais uma atribuição entre 1 bilhão de atribuições que você, enquanto empresário, tem que se preocupar, que vai virar escopo da empresa. Na verdade, já virou, né? Já virou. Uhum. Você cuidar da saúde mental, física, etc. Então, lá na Nexto mesmo, por exemplo, a gente percebeu que muito, acho que em função do pós-pandemia, do pessoal ter ficado muito tempo dentro de casa, praticando menos esporte físico, às vezes se alimentando de produtos com pobres em nutrientes, etc. Eu acho que a gente viu que teve uma degradação da saúde, não só física quanto mental, e a gente está num processo de recuperação disso, investindo em iniciativas para fomentar isso. Mas eu acho que vai acabar sendo mais uma atribuição das empresas, cuidar de fato da saúde da sua população. Uhum, com certeza. E antes era assim, eu tenho que pagar só o benefício aqui do plano de saúde, beleza. Mas algumas empresas, a gente usou a Pipa um tempo, o Thiago Ligoro, que é o CMO lá da Pipa, esteve aqui com a gente no podcast. São empresas que já perceberam que isso daí, de fato, é importante. E que a gente precisa olhar a população dos nossos colaboradores, não só, eu paguei os benefícios, tá aqui. Não, cara, a gente tem que cuidar como é que eles estão, se de fato eles estão precisando de um apoio, que vai além de você pagar o boleto do plano, né, da operadora. Você tem que, de fato, olhar eles e evitar que eles cheguem numa situação em que aconteça algum sinistro, né? De fato, algum problema, seja de saúde mental, física, etc. Então, acho que vai ser mais uma atribuição para a gente ter que cuidar dessa galera. E eu acho que vai vir muito mais das empresas do que o mercado se reorganizando. Eu acho que sim. Porque, no fim, né, a gente sabe da questão toda de churn de operadora e o próprio essa própria saída de profissionais das empresas mudando de operadora para operadora, então não tem tanto cuidado de longo prazo, mas se isso fosse feito em conjunto, que é um pouco da coordenação que deveria acontecer entre os players. Exato. Mas isso, se a gente olhar do ponto de vista de teoria dos jogos mesmo, você vai ver que, de fato, você não faz porque você acha que o outro não vai fazer. Seria meio que o contrário, assim, tipo, eu vou fazer porque o outro vai disparar. Mas esse caso aqui, assim, mas se eu invisto e o outro não investe, só eu me prejudico. Então, na hipótese do outro não investir para melhorar a qualidade da base de vidas que ele cuida, eu também não vou. Porque eu não quero pagar essa conta.
Quando a Juliana Caligiuri veio aqui, e ela estava como VP da Sul América, ela contou um case que eles fizeram que foi bem legal. Eu não sei se esse projeto até teve continuidade, mas eles fizeram uma parceria com o Gympass. Eu acho que eles foram um dos primeiros que fizeram isso. Eu acho que depois vieram outros, mas a ideia era a seguinte. A hipótese era que em algum momento isso pudesse reduzir sinistralidade, portanto, reduzir o custo médio de uma determinada carteira. Mas ela falou, eu não tinha, enquanto executiva, a capacidade de provar isso, porque eu tinha nenhuma evidência de que isso seria possível. E essa carteira podia migrar e tal. Então, assim, eu tinha que viabilizar, enquanto uma estratégia de marketing, promoção da minha oferta de solução e produto ali, o suficiente para eu conseguir justificar esse investimento, mesmo que essa carteira fosse migrada depois. Então, o que eles fizeram? Eles eram uma parceria com o Gympass, que era o seguinte. Para a base de vidas que eles cuidavam, se você utilizasse a academia pelo menos 3 vezes na semana, eles comprovavam a assiduidade por alguma integração digital que eles faziam com o app do Gympass, você teria um rebate de 100% de uma conta do Gympass básica. Então, vamos supor que era, sei lá, 100, 200 reais por mês. Eu acho que não chegava a tudo isso, mas eram uns 100 reais com certeza que era o plano básico do Gympass, que dava acesso a uma série de academias. Então, se você comprovasse a assiduidade 3 vezes na semana por um período de 6 meses, via reembolso, eles te devolviam 100% do valor que você gastou com o Gympass. Então, você fazia assinatura na PF, na física, mas depois eles te reembolsavam. E foi muito legal. Lá na Nexto a gente acompanhou se essas pessoas, de fato, sabe quantas cumpriram 6 meses com a assiduidade de 3 vezes? Nenhuma. É mesmo? A gente teve, desculpa, eu acho que teve uma pessoa que fez. Então... Mas também, assim, a pessoa que não fez 3, mas fez 2... Já foi um ganho. Já foi um ganho, né? Exato. Acho que não... Né? Acho que teria que... É isso. Seria legal ver os dados para entender como foi a sinistralidade e o uso. Porque Exato. 3 vezes na semana, toda semana, depois de 6 meses também, assim, tem aquela semana que, cara, você ficou doente, né? Exato. Mas, assim, com certeza deve ter ajudado. Na Genera, a gente tem um dado muito legal, que 70% das pessoas que fazem o teste mudam sua alimentação ou atividade física ou vão procurar um profissional para... Então, assim, toma alguma atitude a partir do teste para melhorar a sua saúde. Qual que é o percentual? 70. Caramba. Então, o pessoal faz o teste. Desses 70, 77 muda a alimentação. Então, quase 80% dos 70, né? Muda a sua alimentação. 74% dos 70 mudam a atividade física ou começam a fazer atividade física nova. Metade foi procurar um médico, profissional de saúde, e 10% acaba tendo um diagnóstico novo que não tinha. Ou seja, a gente está fazendo um diagnóstico para qual dos precoce, produtos de vocês? Do Genera completo, que tem do Genera 1 completo, que é aquele que... Que é o Premium, que tem tá. teste, predisposição de diversas coisas, né? Mas o que isso mostra, assim? Claro, existe um viés, porque esse é um público que já está procurando algo da sua saúde, né? Não dá para a gente dizer que isso vai aplicar. Mas de todo modo, incentivou o cuidado da saúde, empoderou a pessoa para pegar aquela informação, para tentar ter uma vida mais saudável, para ir junto com um profissional, fazer um diagnóstico precoce de algo que, de repente, poderia ser diagnosticado só quando tem problema. Então, eu acho que é um exemplo, e legal, tem vários outros exemplos de iniciativas que podem reduzir sinistralidade, aumentar a qualidade de vida e a saúde em geral das pessoas, né? Esse é um efeito secundário, eu imagino, para vocês. Vocês não criaram, já era pensando em que as pessoas depois elas iam cuidar melhor da saúde, mas foi um efeito super desejável, né? Em determinado momento eu queria saber. Falei, cara, o que as pessoas fazem com o teste? Tá. Né? Uhum. Será que eu tô ajudando em algo mesmo? E daí a gente fez esse levantamento. Puta, animal. De mais de 300 pessoas que tinham feito o teste. E agora a gente fez um levantamento maior com 1.500 pessoas para publicação científica, que o estudo já está escrito, vai ser submetido para publicação para mostrar, né? Assim, bem estruturado, comitê de ética e tal, para poder mostrar e publicar, tá? Então isso já deve sair. Dá para dar algum spoiler dos dados? Se eles
sustentam esse... Fica bem próximo. Fica bem próximo. Muito legal. Um pouquinho abaixo de 70%. Que legal. E daí tem uma granularidade maior do que a pessoa fez, né? Tá. E a gente vai ter uma granularidade maior disso. E do ponto de vista quali, Ricardo, o que fez essa pessoa mudar o hábito alimentar? Tá. O que ela vê no diagnóstico, no exame ali? Tem muita coisa, né? A gente, por exemplo, fala de intolerância à lactose. Tá. É uma coisa que geneticamente é muito prevalente no Brasil. 51% das pessoas, dos brasileiros, Em algum nível. Tem algum nível de intolerância. É um espectro, não é? Ele não é tão espectro. A gente vai analisar uma variante genética que ela é mais binária, tá? Só que, claro, né, não é a única variante, tem outros aspectos relacionados à intolerância à lactose, né? Ela não é tão espectro, mas também não é exatamente binário. Mas, de qualquer maneira, assim, 51% das pessoas têm essa alteração genética. Ou seja, a maioria das pessoas, né? Só que a gente herdou o hábito alimentar muito de europeus que consumiam bastante leite. Aqui no Brasil teve uma produção grande de leite. A gente tem na nossa nutrição um volume grande de leite. Eu tomo e leite não que leite deve ser evitado. Mas em algumas pessoas idealmente é ser moderado, né? Consumir menos. Consumir um pouco menos. Sim. E assim, muitas pessoas não sabem que tem intolerante. Elas tomam e tem aquela questão gástrica assim. E acha que vida que segue. Vida que segue. Atribui a qualquer coisa. A qualquer outra coisa. Então, assim, esse é um exemplo, mas toda a parte de intolerância ao glúten, né? De doença celíaca, a gente analisa predisposição ao risco e várias outras coisas. E você falou qualitativamente, uma outra coisa interessante qualitativa que a gente vai publicar nesse estudo qual que é a porcentagem das pessoas... Como que a pessoa se sentiu depois do teste? Ela se sentiu feliz? Ela se sentiu preocupada? Depois que ela recebeu. Porque também existia muita discussão. Mas um teste genético, a pessoa vai saber que tem um risco, ela vai ficar preocupada. Já tiveram alguns estudos que mostraram que depois de 12 meses, mesmo que você saiba ou não que você tem um risco aumentado para Alzheimer, a sua preocupação sobre isso fica basal. Fica basal. Mas a gente fez também essa busca ali e a grande maioria das pessoas se sentiu feliz, satisfeita com os resultados do teste, né? E uma minoria, um número pequenininho, próximo de 10%, é que se sentiu preocupado, tá? Uhum. Então, acho que também faz um papel mais subjetivo importante. Putz, que legal. Eu não sabia desses dados aqui. Muito bacana. E aí, assim, por exemplo, vamos pegar uma correlação com a atividade física, por exemplo. Eu recebi o meu teste, olhei lá. A atividade física ela é indicada para 100% das pessoas, ou praticamente 100% das pessoas. Né? Assim, eu não sei se uma questão que eu não consigo nem pensar agora. Não me ocorre nenhuma situação em que eu assim, puta... acho que talvez, assim... Casos excepcionais, Mas, e aí, assim, o que é que você acha que motiva a pessoa para buscar atividade? Cara, eu olhei aqui, putz, eu posso ter, eu tenho uma tendência a ter E aí falou, vou começar... Ou é simplesmente, você acha que o fato da pessoa, isso ser meio que um kick-off para a pessoa começar a cuidar melhor de si? Eu acho que o kick-off, ele ajuda. Tem algumas coisas que o teste indica, por exemplo, predisposição, se a pessoa vai ser melhor em corrida, de esportes em geral, de força, explosão ou de resistência. A gente já ouviu relato, assim, de paciente falando, cara, sempre quis correr desse jeito, vi que eu era melhor para correr do outro e agora eu tô gostando muito mais de correr do outro. Mas é claro, isso é caso excepcional, né? Eu acho que a gente tem relatos assim, mas caso excepcional. Mas tem questões, por exemplo, risco aumentado para tendinopatia de Aquiles, a fratura óssea, e acho que tudo isso, como composição, ajudar no treino, no cuidado, no esporte, acho que faz sentido, junto com fisioterapeuta, com profissionais do esporte em geral, acho que ajuda, né? Mas é claro, assim, uma pessoa que olha o seu risco de aumentado para
diabetes tipo 2, hipertensão arterial, e ali no texto fala, olha, uma das coisas que pode ser feita é reduzir, é fazer atividade física, acho que incentiva. Boa, animal. Eu acho que no limite, assim, mesmo sendo um mercado que ainda tem um potencial enorme para ser, né, desbravado e de crescimento aí, eu acho que vocês estão dentro da cadeia de empresas que vão ajudar a reduzir o custo da saúde. Porque se no limite as pessoas estão se motivando a se cuidar melhor a partir dos dados, claro, claro. Você supostamente vai reduzir, né, o uso e sinistralidade à medida que as pessoas estão se cuidando melhor. Sem contar toda essa parte do diagnóstico mais precoce e também da parte de tratamento, Sem dúvida. né? Então a gente assim, a gente já recebeu relatos de médicos que o paciente chegou fazendo uso de estatina, que é um medicamento para baixar o colesterol, e ele tinha uma predisposição aumentada para ter miopatia, uma alteração muscular, que é uma coisa que não é raro, e ele estava com isso, né? E que foi o teste que fez o próprio médico olhar e falar, nossa, e adaptou. Então, a gente teve já exemplos também de pacientes que já tinham tido trombose por uso de anticoncepcional e que tinham alteração no fator 5 de Leiden, que aumenta muito o risco de trombose e que deve ser evitado com o contraceptivo oral. Que dando alguns exemplos, assim. Então, você agindo, e é uma cauda longa, né? Você agindo desse jeito nessa pessoa, de maneira mais personalizada, acho que tem um potencial grande. E sim, espero que não só ajude o ecossistema, mas principalmente ajude as pessoas a se engajarem mais, terem uma vida mais saudável, mais longeva. Acho que isso é... Ajuda o engenheiro a entender aqui um pouco como é que um médico... Vou tentar simplificar. Tipo, um médico de família, alguém que tá... Um cara mais generalista, vai fazer um primeiro atendimento de alguém que está com uma determinada queixa. Encaminhando para o especialista ou não, em que momento, e se é que isso vai vir por meio do grande prescritor da saúde, que é o médico, que é o gerador de demanda de um monte de serviços da cadeia de saúde, aonde começa isso? Hoje, a demanda parte muito mais da pessoa que quer, ou olha, eu acho que é legal a gente investigar, é legal você fazer um teste genético para que a gente possa, né, ter uma visão um pouco mais profunda, de fato, né, se existe um risco aumentado aqui, para a gente tomar alguns cuidados, por exemplo. Hoje a gente tem parceria com mais de 300 clínicas, médicos, profissionais de saúde, nutricionistas, que tem o teste Genera no próprio consultório para os seus pacientes. Então, existe sim uma demanda vinda do profissional, mas o maior volume, mas é uma questão muito mais de modelo de negócio / de escala. Ok. É direto com o consumidor, né? Então, na verdade, o que acontece? A pessoa que faz o teste vai levar o resultado para o médico. E não só Genera, acho que todos esses novos avanços da saúde, da área genômica é uma coisa mais complexa e talvez um pouquinho, porque assim, me formei em 2014 em medicina e genética não era a disciplina mais assistida pelos meus colegas, assim, ou mesmo em carga horária, né? Nos Estados Unidos eu vejo que a genômica tem um peso, tem uma força, por exemplo, muito maior ali nas grades do que aqui no Brasil. Mas, independentemente disso, hoje tem muito... Hoje não é trivial, não existe guideline específica. Na oncologia, por exemplo, existem várias guidelines ligadas à genômica, né? Alteração do tumor, alteração somática, ou qualquer até a germinativa, né? Que é a alteração do próprio indivíduo, né? Porque você pode ter alteração genética do indivíduo e tem alteração genética do tumor. É analisada essas duas alterações para pensar, porque já tem uma série de testes clínicos de quais tratamentos vão funcionar melhor, em quais subtipos
moleculares de tumor. Então, existem uma série de guidelines. Ainda assim, tem muitos que não entram em guideline. O oncologista ali, um pouco pela experiência dele, um pouco ali por algum estudo ou por alguma indicação, ele sugere uma sequência de tratamento. Nos testes como o da Genera e esses testes mais preditivos, não existe ainda guideline específica, né? E acho que muitos médicos têm dificuldade. É uma questão que a gente fala, ó, se tiver uma predisposição, tem coisas que são óbvias, se tiver uma predisposição para uma deficiência de vitamina D, dosa vitamina D. Um exemplo, né? Ou indica, né, para a pessoa ter uma exposição ao sol, alguma questão alimentar. Bom, tem coisas que são menos óbvias, né? E eu acho que cabe... É uma ciência que está desenvolvendo, é uma prática que está se desenvolvendo. A gente tem, por exemplo, a gente fez um ambulatório junto, em parceria com o Hospital Santa Paula, com uma médica geneticista que atendeu os pacientes da Genera. Para entender como que a gente faria esse cuidado, né? Foi um ambulatório piloto, a gente atendeu quase 100 pacientes. Foi muito interessante, assim, pacientes que, por exemplo, tinham uma predisposição para câncer de tireoide, com histórico familiar, e detectou o nódulo precocemente, né? A mesma coisa com câncer coloretal, né? Já estava na idade de fazer uma colonoscopia, já tinha o risco aumentado, foi e achou múltiplos pólipos. Isso, paciente real, entendeu? Vidas real. reais, Então, acho que esse é um caminho... não é um caminho barato, não é o caminho mais barato, não é o caminho, talvez, que vá salvar. Acho que tem toda uma questão de atenção primária, atividade física, tomar os medicamentos, fazer o uso dos medicamentos corretamente, manter o tratamento. Tem toda uma série de low-hanging fruits aqui que vão trazer talvez um retorno maior. Mas olhando a longo prazo, acho que esse é um caminho, né, do cuidado personalizado que é muito interessante. Legal, muito bacana. Show. Queria pegar uma pauta aqui legal que... eu acho que você pode ajudar muito a galera a explorar um pouco e pensar, que bom, a gente sabe que é muito difícil criar uma empresa de tecnologia e inovar no geral, qualquer indústria, mas na saúde, se a galera que está vindo aqui não está mentindo para mim, o pessoal costuma dizer que em saúde é um pouco mais complicado. Por algumas razões, às vezes por questões regulatórias, por ser um mercado muito difícil de penetrar. Assim, o conceito de MVP que a gente falou na saúde é um pouco complicado. Assim, ninguém quer testar necessariamente o beta tester de um robô de cirurgia cardíaca, entendeu? Você vai fazer 1 bilhão de testes antes em outros formatos, e o primeiro, talvez ali, se sabe que é o primeiro, talvez ele fique um pouco assustado. Então, porque a gente está lidando com vidas no final do dia, né? Então, assim, tem uma série de questões que ficam amarradas ao nível de criticidade e de aversão a risco né, ao erro. Como é que você entende essa questão da dificuldade que as empresas de tecnologia na área da saúde têm para conseguir crescer e escalar, né? Até o último dado que eu vi, o Brasil tem mais de 1.400, 1.500 health techs. É coisa pra caramba. E eu acho que a gente conta, sei lá, nas dezenas, as que de fato conseguiram fazer um produto que já está ganhando mercado, já está conseguindo entrar nos grandes grupos, rodaram seus pilotos, estão tendo sucesso, estão começando a flertar com uma escala, né? E muitas ainda com dificuldade, restrição de acesso a funding e tal. Como é que você está enxergando isso? Bom, você teve uma puta vivência, também está investindo agora. O que você acha que é o principal entrave? Por que a gente não está vendo health techs ainda? Porque mercado de saúde, tamanho e problema a gente tem para ter empresas de centenas de milhões de receita, mas a gente está vendo empresas aí que
chegam aí 10, 15 milhões de receita e não conseguem passar muito dessa fase. Vão para 20, 25 e poucas chegam de fato nesse patamar, né? Tem muita empresa que morre antes. Então a gente não está vendo grandes cases aí de saúde. Vocês são um dos grandes cases da saúde hoje. O que você acha que está travando a turma? Bom, eu acho que você trouxe uma coisa que eu costumo falar bastante, que é a dificuldade em você criar o MVP dentro da saúde, né? Eu acho que esse é uma coisa que de princípio, e talvez até mais do que a questão regulatória, na minha visão, tá? Separa muito o que é a dificuldade em fazer isso em saúde versus fazer isso em tecnologia de uma maneira mais ampla, tá? Uhum. Além disso, eu acho que tem um ponto que é a compreensão da saúde. Então, bom, fiz 2 graduações em saúde, estou trabalhando há 14 anos no setor de diagnóstico e ainda hoje eu não entendo totalmente a saúde. Na verdade, eu entendo talvez um pedaço pequeno. E tem aquela Dunning-Kruger, aquela curva de Dunning-Kruger, que é quando a pessoa não tem quando às vezes ela é muito confiante com pouco conhecimento da coisa. Tem muita gente que vai se arriscar no setor de saúde que não entende e que acha que a coisa é mais simples, né? Principalmente quando não é da área de saúde. Assim, acho que toda empresa, idealmente, tem que ter um grupo multidisciplinar de engenheiro, de médico, de AD, de negócios, né? Claro, conforme o que estiver desenvolvendo. Mas dentro da área de saúde, acho que ter alguém bem insider que conheça é importante. Ao mesmo tempo, essas pessoas muitas vezes não estão dispostas a sair para empreender, porque o médico, querendo ou não, ele, pelo menos por enquanto, é um profissional bem remunerado, né? Ou, assim, comparado a outros profissionais, é um profissional que acaba tendo múltiplos empregos, tem bastante oferta de trabalho. Então, eu vejo com... É difícil eu ver... assim, médicos que estão já inseridos, que conhecem o setor, que sair para querer empreender e entender e trazer esse conhecimento. Tem todo o papel do conselho, de board, etc., que ajuda, mas quando você está empreendendo ali, você tem que tomar umas decisões que se você não tem os inputs corretos, a decisão não vai correta, né? O caminho não vai correto. Então, acho que esse é um outro ponto, assim, né? Outras coisas, fundos investindo em saúde é algo um pouco mais recente. Fundos de tecnologia, de maneira mais ampla, são muito mais antigos. 5, 10 anos. Mas os fundos especialistas setoriais de saúde são menos. Né? Então, você vê, tipo, tem uns 2, 3 mais recentes, tem uns surgindo agora, mas é realmente recente. Principalmente no Brasil. Mais, no Brasil, Então, acho que esses são alguns aspectos, assim, de uma maneira geral. Eu acho que, e por último, né, acho que a gente é um case relevante, né, atingiu ano passado o faturamento ali próximo de 50 milhões de reais. Mas a gente correu meio que no lado de fora do grande ecossistema, né? Meio que de uma maneira meio periférica do grande ecossistema. E eu acho que, de certo modo, isso até ajuda, porque eu acho que o grande ecossistema, ele às vezes está tão embolado e está tão difícil e está tão... que você ir pelas extremidades, né? Você não se contamina com o furor daquela do dia a dia. E com vários problemas que várias pessoas já estão tentando, pessoas grandes tentando resolver, etc, etc. Tá? Então, esse é um pouco a minha visão. E tem vários outros cases, né? E acho que outros mercados, assim, por exemplo, o mercado de reprodução humana, é um mercado também que ele fica um pouco mais fora, sabe? Desse grande setor
de hospitais operadora e diagnóstico, sabe? Ele está um pouco ali também, um pouquinho mais... Tem alguns outros que são um pouco mais fora, que eu acho que, de certo modo, podem facilitar esse crescimento ou o sucesso de uma empresa. Boa. E como é que tem sido, conta pra gente um pouco como é que tem sido a sua atuação como investidor anjo, né? Você já fez alguns investimentos. Foram todos na área da saúde? Não, eu investi, acho que até agora, um pouco mais de 10 empresas, né? Algumas quebraram, teve empresa que foi adquirida, teve empresa que recebeu aportes posteriores. Então, cada uma com uma história, em geral, tecnologia, saúde, tecnologia e educação, que é uma área que eu gosto muito e fiquei, né, 20 anos na academia, é uma área que acho que também traz impacto. Sim. Mas de educação, por exemplo, algumas não deram certo, né? Mas assim, de modo geral, são mais essas 3 áreas. E qual que foi o estalo, assim? Foi meio que uma sensação do tipo, putz, lá atrás eu precisava de capital e tinha pouca gente com capital disponível numa fase inicial importante. E eu pego pela minha própria experiência. A gente teve pouco acesso a capital no começo e quando a gente via a galera que estava disposta a aportar, não era o pessoal que estava preparado ou que tinha vivência como empreendedor. Até recentemente, a gente fez na história da Next, a gente fez um bridge de pouco mais de R$1 milhão. E a gente acabou recomprando depois esses investidores, né? Eu acho que muito por entender que naquele momento a gente precisava de capital e que existia uma hipótese, querendo ou não, de que essas pessoas pudessem ajudar, mas de fato não tiveram uma contribuição tão forte no negócio. Acho que, não sei, pelo tamanho do investimento também não ser tão relevante assim, ou mesmo porque elas não tinham expertise suficiente, ou a gente não tinha, talvez, a governança e o framework adequado para conseguir ter essas boas trocas. Mas o fato é que isso não aconteceu, daí em algum momento a gente decidiu recomprar a turma, tal, negociamos com eles e a gente tirou essa galera da companhia. Então, assim, como é que é a tua visão, tendo passado pelo ciclo enquanto empreendedor, como foi essa decisão? Pô, vou investir em startups e como é que está sendo a sua participação? Você é um cara ativo, tenta ajudar? Como que tem sido? Legal. Foi lá no CIETEC, agora eu estou até em dúvida de qual das duas qual das duas foi a primeira, mas assim... Lá no CIETEC, eu e o André, o co-founder da Janera, a gente conversava bastante e a gente, assim, numa conversa, a gente falou, cara, a gente está colocando todos os nossos ovos na genética. E olha quanta coisa legal. O CIETEC, então, é incubadora de empresas lá da USP, né? A gente falou um pouquinho já, mas olha quanta coisa legal tem aqui. Olha quanta gente boa. A gente podia tentar colocar poucos ovos em algumas outras coisas, né? E como a Janera sempre teve esse histórico de ser lucrativo, a empresa foi fundada em 2010, lá em 2013 a gente já tinha guardado um dinheirinho, né? E daí, assim, as duas investidas iniciais, por exemplo, foram de 2 colegas da Poli. Um que era um amigo meu, próximo, e que estava montando uma software house. Na verdade, era um boom dos aplicativos, lá em 2013, 2014. E a gente pensou em fazer aplicativos meio que... A gente tinha uma visão de que, igual cada empresa tem um site, cada empresa ia ter seu aplicativo, né? Então, cada clínica ia ter seu aplicativo, cada academia ia ter seu aplicativo. E daí a ideia era vender uns aplicativos templates, assim, né? Uma coisa mais padrão isso. Sim. Mas aqui, na verdade, a gente percebeu que cada pessoa tinha uma demanda diferente e tal, e tinha muitas ideias parecidas e virou uma software house chamada Outsmart, que passou agora, foi passado por um merge com uma outra software house agora. Então, é uma empresa que
já está 10 anos no mercado, com clientes relevantes e tal. Então, essa foi uma das primeiras empresas que eu investi. Uma segunda empresa foi a VR Monkey, que era, na verdade, uma empresa de games, de aplicativos também. Na verdade, inicialmente era um grupinho que fazia games, que o pessoal era muito bom tecnicamente, mas acho que tinha errado um pouquinho o timing, ou assim, não acertado ali talvez alguns dos games, e lá em 2013 eles queriam falar de VR. Eu falei, VR, realidade virtual, o que é isso? Eu coloquei o óculos ali, assim, falei, meu Deus, isso aqui vai ser o futuro. Ainda não explodiu, mas a empresa, a VR Monkey é uma empresa hoje já também bem estabelecida, deve ter um time aí próximo de 40, 50 pessoas, com vários jogos publicados na Sony, né? Eles são oficial do PlayStation, na Meta. Então, assim, é uma empresa que também teve o seu sucesso e que está aí até os dias de hoje bem, depois também de 10 anos. E essas foram as duas primeiras, tá? E nessas eu fui bem participativo em algumas outras que são mais do meu ramo. Então, de biotech, né? A NIAID, a Amir Science Therapeutics, são empresas que eu investi como anjo. Fui mentor quando eles estavam só com uma ideia, que eram bem acadêmicos, investi, ajudei a trazer investimentos, foram rounds de seed, na ordem de seed, né? Um pouco mais de R$1 milhão, receberam já aportes de FAPESP, mais também na ordem de R$1 milhão. E essas, por exemplo, sou super participativo, que eu acho que eu agrego mais. Outras eu acabei investindo e recebo e-mail ali mensalmente, ou a cada 3 meses, depende muito de empresa para empresa. Acompanha mais por alto, né? Daí eu acompanho mais por alto. Muito legal. Tô vendo aqui o nosso horário, então vamos... Tinha mais algumas perguntinhas, mas eu vou caminhar. Eu acho que muitas delas aqui a gente acabou cobrindo direto ou indiretamente ao longo do papo. Mas eu queria, primeiro, para encerrar, 2 perguntinhas. Não, 3. 3, vai. 3 dá tempo. Uma, eu queria entender um pouquinho como é que tá a visão de vocês para os próximos 3 a 5 anos, o que vocês estão olhando, como que essas tecnologias digitais mais novas aí, a gente está falando muito de inteligência artificial, como é que isso deve impactar o mercado de genômica de uma forma geral, como que vocês estão olhando para isso? E daí a gente parte para a última que a gente faz para todo mundo. Boa. Então, eu acho que sobre o mercado de genômica, né? Eu estive recentemente na China e fui conhecer um nosso parceiro, que é um dos nossos parceiros de sequenciamento. E foi incrível, assim, uma estrutura fantástica e um volume de exames sendo feitos absurdo. Não só por ser China, mas porque mesmo proporcionalmente a população Às vezes fazem para muitos países, imagino. Na verdade eles sim, mas assim, o volume dentro do país, principalmente, assim, porque eles estão um passo na frente, né? Então. Os testes, por exemplo, similares aos da Genera. Eu falei, 400 mil pessoas já fizeram, é um volume grande, mas se for olhar globalmente, tem estimativas que falam que quase 15% das pessoas, dos norte-americanos, né, Estados Unidos principalmente, já fez um teste igual ao da Genera. Eu imagino que o mercado aqui hoje a gente está aí talvez em 0,2% da população, 0,1%, 0,15% da população brasileira. No Uruguai a gente tem até uma penetrância maior. Deve dar para chegar talvez 2%, 3% nessa primeira onda, semelhante ao produto que a gente já tem. Por que eu estou falando isso? Tem muita coisa. A gente não, assim, a gente não está nem no começo da revolução genômica. Uhum. Tem muita coisa, eu não tenho dúvida, e é difícil acertar esse timing. Eu não tenho dúvida que 100% das pessoas vão fazer um genoma assim que nascem, né? E assim, do público que hoje tem um acesso à saúde privada, 100% das pessoas vão fazer genoma completo, que também já é uma tendência. Hoje, agora, mais a tendência de genoma completo para o diagnóstico, pelo menos na Europa e nos Estados Unidos, né? E cada vez mais, isso também eu vi no Congresso Europeu, nesse último Congresso Europeu,
o genoma como uma ferramenta para explicar predisposições de doenças multifatoriais, tá? Então, em Explica resumo, melhor doenças vou multifatoriais. explicar o genoma, tá? Então, hoje, por exemplo, a Genera faz uma análise que é uma análise chamada de array. A gente olha centenas de milhares de pontos do DNA, aproximadamente 700 mil pontos do DNA. O DNA humano tem 3 bilhões de pontos que são, você pode ser binário, né? 6 bilhões de itens, né? 3 duplinhas. E claro que a maior parte é tudo igual entre as pessoas, né? Então a Genera tende a olhar o que está mais diferente. Mas tem muita coisa que é diferente, que está nesse meio que, por exemplo, hoje a Genera não consegue olhar. O custo do sequenciamento de genoma humano mesmo, né? Ele foi o primeiro genoma custou 3 bilhões de dólares para ser sequenciado, depois ele, né, ficava na faixa de centenas de milhões, e hoje essa empresa, por exemplo, já está oferecendo o genoma em termos de custo de laboratório a 98 dólares. Né? Então, assim, não é para venda, é o custo do... Sim. Mas é uma queda absurda e essa queda não terminou, vai cair muito mais, tá? E é muito dado e vai ter muita coisa. E o que é a doença multifatorial? Até então, a genética era muito feita, os testes genéticos, né, exames genéticos, eram muito feitos para o diagnóstico de uma doença. A pessoa tinha uma condição genética rara, uma história de câncer, né, da família, e daí fazia para fazer esse diagnóstico. A Genera veio com uma visão já diferente, né? Qualquer pessoa pode fazer um teste genético, conhecer um pouco mais sobre seus riscos, tá? De doenças multifatoriais, que não são só genéticas, como o caso dessas síndromes, né? E o genoma vai ser usado para isso e todo mundo vai conhecer cada vez melhor esses riscos para todas as doenças. Acho que é um pouco o caminho que eu visualizo. E claro, né? O diagnóstico cada vez mais preciso, com mais doenças, né? Então, tem ainda metade não, 40% mais ou menos das síndromes genéticas hoje ainda não se sabe o gene, a causa. No meu doutorado a gente descobriu uma delas, por exemplo. Que legal! Mas tem aí mais umas 3 mil a se descobrir, né? Então, assim, vai ter muito avanço, né? Tanto seja para o diagnóstico, seja para o tratamento, seja para a medicina de precisão, seja para a predição. Animal. Cara, puta que pariu, a gente vai ter que continuar depois, fazer um segundo episódio contigo aqui. Mas... Falei demais também, né? Que não, o podcast tem que falar bastante, não, né? Tem que falar, cara. E, cara, tem muita coisa pra gente explorar ainda que a gente não explorou aqui. Muito. Precisa falar mais. Mas eu vou te convidar para uma segunda em breve para não tomar muito agenda agora. Boa. Mas a gente em breve vai fazer uma segunda rodada porque a gente tem que continuar. Tem muita coisa legal que você trouxe aqui que eu acho que a gente precisa explorar. E muita gente não conhece, né, cara? Acho que ainda... como você falou, não tá nem no começo ainda. Então tem muita coisa que eu acho que não chegou no grande público. O pessoal não faz ideia do que tá acontecendo ainda. Mas muito legal de saber que... Olha essa redução aqui, esse ganho de escala, essa redução de preço pelo primeiro de 3 bi para 98 dólares, cara, é um negócio absurdo. E você falou, ainda tem muito mais para cair. Isso em 20 anos, 20 e poucos anos, o que, cara... E é um efeito exponencial, né? Aqui rápido. Foi mais rápido. Muito bem. Perguntinha final, vamos lá? Vamos lá. Eu costumo, assim, perguntar para a galera aqui o que está animando elas em relação ao futuro da saúde e o que está desanimando. Então, conta pra gente a ordem que você preferir. O que te anima em relação aos próximos anos da saúde? Aí pensando contexto principalmente Brasil aqui, que eu acho que o nosso público primordialmente é brasileiro. E o que te desanima? Assim, puta, isso aqui eu acho que ainda não estamos avançando muito, ou não tá legal. Legal. Eu vou falar uma coisa menos óbvia, tá? Que de certo modo me anima. Porque eu gosto muito da tese. Me anima que
que tem um movimento de crescimento de ecossistema de biotechs surgindo que não existia. E eu tô realmente acreditando que daqui a alguns poucos anos a gente vai ter o primeiro medicamento desenvolvido por uma startup brasileira aprovada no mundo. Isso me anima. Você acha que também se utilizando muito de inteligência artificial, por exemplo? Usa inteligência artificial. Por exemplo, a Naiad, que é essa empresa que eu comentei, ela usa inteligência artificial para a descoberta de novos medicamentos. De novas drogas. De novas drogas, né? Posso fazer um parênteses aqui? Claro. Eu estava pensando isso do ponto de vista de engenharia com um dos meus sócios recentemente. E olha que louco. Hoje uma IA ela consegue fazer uma síntese de uma análise ou mesmo chegar a uma liga metálica que você pode botar trocentos excelentes engenheiros metalúrgicos e de materiais juntos e químicos juntos, não vão chegar na velocidade. E as IAs já estão começando a sintetizar e cuspir, de fato, ligas metálicas e composições de estrutura de átomos, etc. Que, assim, cara, iam revolucionar uma série de indústrias. Para citar uma simples, indústria aeronáutica. Você ia conseguir fazer o avião com uma estrutura com maior rigidez, com maior durabilidade a longo prazo e muito mais leve. Incrível. Imagina o consumo, né? Caindo o consumo de combustível, você fazendo uma aeronave mais leve, talvez comportando uma capacidade, né? Sendo uma estrutura ainda mais rígida, colocando mais passageiros. Então, assim, só para citar uma indústria, e assim, pensando que a indústria aérea e principalmente as companhias, 70%, 80% do custo dessas companhias é combustível. Né? Então, você democratiza muito mais. As pessoas irem e virem para os lugares e tal. Sabe qual que é o grande problema? A engenharia não está desenvolvida suficientemente a ponto de executar e produzir essas ligas. Então, do ponto de vista teórico, dadas as leis da física e da química que a gente conhece, etc., você consegue chegar numa liga perfeita. Mas a gente não tem maquinário e nem modo de produzir essas ligas ainda, porque a gente não conseguiu inventar um modo de produzir isso, principalmente em escala. Então, a gente vai voltar para os primórdios que, tipo, o problema vai ser máquina, produção, escala. Porque, tipo, o resultado ali que seria um PhD fazendo o segundo pós-doc dele em engenharia de materiais, a gente vai ter conseguido fazer isso com uma IA em uma fração do custo. Olha, super interessante. Acho que só pegando esse gancho, por exemplo, a Naiad, que é essa empresa que eu investi, ajudei a fundar e tal, o pessoal da Federal do ABC, incrível. E eles na triagem, eles fazem uma triagem com bilhões de moléculas virtualmente para descobrir quais que vão ter o efeito que você espera do medicamento. Né? E a triagem, para esses bilhões, já houve uma triagem do que é sintetizável. Porque se você pegar moléculas amplamente, a maioria não é nem... A gente não vai nem sintetizar. Então, você tem que já fazer uma triagem do que é sintetizável e a partir disso, laboratório, ou que parece, ao menos, sintetizável em laboratório. Animal. Então, tem um paralelo bem parecido. Exato, tem. Totalmente. Bom, mas para finalizar, o que me desanima... Cara, é difícil saber, né? Acho que eu sou uma pessoa mais animada, assim, né? Empreendedor naturalmente é mais otimista. Vou dar uma pensada aqui, porque aqui não veio objetivo, assim. Cara, ó, não que necessariamente me desanima, assim... mas acho que eu percebo o ecossistema acho que estava um pouco mais aberto à inovação há alguns anos
do que nesse momento atual. Por causa da pandemia? Acho que na pandemia, acho que todo mundo ficou bem aberto. Tipo, agora, cara, foda-se. Se der errado, a gente tem a desculpa da pandemia e foda-se. Eu acho que na pandemia, tanto que teve um pico de valor de mercado de empresas de saúde em geral, mas também de startups de saúde lá fora, né? E deu uma murchada. Eu acho que, assim, é claro, né? São coisas são cíclicas e tal, mas espero que retome um pouco essa abertura. Eu vi acho que uma abertura maior. No passado, Uns aninhos atrás. Uns aninhos atrás. Faz sentido. Não sei se você também percebe isso. A gente percebeu que... Eu acho que houve uma abertura maior para as empresas conhecerem o que existia por aí. Porque meio que o digital... Eu vou pegar, lógico, o nosso recorte, né? A gente sentiu que as pessoas das empresas, né? Os profissionais estavam mais abertos a escutar o que tinha de novo. Porque estava todo mundo contra a parede, precisando reduzir custo do dia para a noite, precisando ganhar eficiência. E eu acho que a pandemia, querendo ou não, meio que escancarou o digital para as instituições de saúde, né? Eu acho que a gente meio que foi a reboque de telemedicina, prescrição digital, que atendiam demandas básicas para o feijão com arroz da saúde acontecer, mas que abriu as áreas de TI, de inovação, de operação e mesmo das lideranças médicas para, beleza, a gente achou que ia morrer porque a gente ia sair do papelzinho da prescrição e ir para o digital. Não, pelo contrário, melhorou. A vida para o médico melhorou, a gente tem padronização da prescrição, a gente tem como analisar esses dados. A indústria ficou um pouco louca porque ela tinha um pouco de controle sobre o que estava sendo demandado e ela não sabia muito bem se essas novas empresas que estavam em poder dessas prescrições agora digitais, o que elas iam fazer com esse dado. Mas o fato é que melhorou a vida do dia a dia, tanto do paciente quanto do médico. E não gerou custo adicional, porque muitas dessas plataformas hoje são gratuitas, inclusive. Sim. Mas isso abriu. Aí depois que eu acho que se normalizou, começou todo mundo numa lógica que eu acho que pulou muito pro financeiro. Acho que sim. E aí a questão o próprio momento econômico brasileiro e tal, né? O ciclo de os juros altos e isso fecha um pouco mais para investimento em inovação. E eu acho que também por esse ciclo das operadoras, né? Também. Os últimos, Então, assim, a gente viu que as operadoras colocaram todos os prestadores, que são os nossos clientes. Eu não vendo para operadora, a gente vende para prestador de serviço, usualmente, ou para a indústria, ou para quem está distribuindo, mas nunca para operadora. Sim. E a gente viu esse pessoal extremamente pressionado. Então, a gente foi chamado também, meio que efeito rebote ou cascata, para renegociar prazo de pagamento, condição de preço, reajustes que já estavam previstos em contrato que o pessoal falou, não vai dar, tal. Então, eu acho que é um reflexo da pressão financeira do mercado, mas o pessoal também deixou de inovar. Então, empresas que a gente estava vendo que já estavam numa linha de inovação acelerada, e eu conversando com vários CIOs e vários executivos de saúde, falei assim, olha, a gente gastou muito com tecnologia nos últimos 3, 4 anos e a gente viu que a gente só aumentou custo, mas a gente não conseguiu refletir isso no bottom line. A gente não... então traduzindo para a turma aqui, a gente não conseguiu ver esse resultado líquido para a companhia, né? Em maior lucratividade ou maior eficiência. Então tá na hora da gente fazer o dever de casa, de transformar os investimentos em tecnologia que a gente fez, de fato, em resultado para melhorar a saúde financeira da instituição para os próximos anos, dado que a gente está ainda muito pressionado no top line também. Então, é meio que o pessoal tentando voltar para o core. Sim. Resolver o core primeiro para depois começar a trazer mais coisa nova para dentro do prato. Faz sentido? Acho que sim. Acho que é isso que eu enxergo também. Muito bom. Ricardo, Boa. cara, obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Foi ótimo ter você aqui. E já fica o convite para uma segunda rodada, para a gente explorar mais a parte genômica. Legal, vamos para o segundo semestre aí, a gente marca. É isso aí. Legal. Obrigado. Valeu, Lucas. Obrigado a você pelo convite.